1 Samuel, capítulo 2. Eu quero falar um pouco hoje sobre o Deus incomparável, o nosso Deus. Nada se compara ao nosso Deus. O nosso Deus não tem padrão, não tem aferidor que possamos tentar medir, observar, comparar com o nosso Deus. A Bíblia diz assim, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, é o cântico de Ana, e diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Olha o versículo 2: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Eu vou dizer, vocês vão repetir em alto e bom tom: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. O nosso Deus é incomparável. Nesse cântico de Ana, ela expressa algo de uma magnitude esplendorosa. Ela reconhece que o nosso Deus é incomparável. Independente de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer momento que a gente esteja vivendo, nada se compara ao nosso Deus. O nosso Deus é incomparável. Nesse versículo 2, Ana, ela sobrepujou a maioria dos poetas do Antigo Testamento. Muitos não tiveram esse entendimento que essa mulher, que não é profeta, que não é juíza, que não é formada, que não foi estudada, que não morou no templo, uma mulher simplesmente que teve uma experiência com Deus, e na experiência com Deus ela diz: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Esse texto de Ana nos leva a perceber quão incomparável é o Deus que nós servimos. Não existe nada, nem ninguém, nenhuma sensação, nenhum conforto que se compara ao nosso Deus. Ele é incomparável. Ele é esplendoroso. Nós vamos ver alguns textos para tentar trazer uma ideia do que Ana viu. Efésios 3, versículo 20. Com base no cântico de Ana, quando ela diz que nenhum há como nosso Deus, ela diz que Deus é incomparável. E nós vamos perceber o que é esse Deus incomparável. Como é que nós percebemos que Deus é incomparável? E vamos tentar subtrair desse texto algo que vai nos dar essa base também de como Deus é incomparável. Efésios 3, versículo 20 e 21. É muito conhecido esse versículo e nós vamos nos deter nele, embora vamos pegar outros textos para tentar entender. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, quais são as características desse Deus incomparável que Ana descreve em 1 Samuel e que Paulo dá aqui as características dele? Porque Ana descreve, no texto primeiro que lemos: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Ana descreve a incomparabilidade de Deus, e Paulo vai dizer como é que Deus é incomparável. Nesses dois versículos, Paulo expressa algumas verdades sobre como o nosso Deus é incomparável. Nós vamos pegar o versículo 20 e 21,
e nós vamos fatiar ele. Nós vamos picar ele assim uns pedacinhos para a gente poder destrinchar e subtrair dele algumas verdades. Primeiro, começa comigo aí, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer. Para aí. Primeira característica do nosso Deus, que é incomparável. O Deus incomparável é o Deus que age e que trabalha por todos nós e trabalha também em nós. Por isso que Paulo começa dizendo, ora, aquele que é poderoso para fazer. O nosso Deus, que é um Deus que é o artigo definido, o único, que é o Deus incomparável, é o Deus que age e que trabalha por nós e em nós. Por isso, quando você abre a sua Bíblia em Isaías 64, versículo 4, diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Fernandinho, aquele cantor, pega esse versículo 4 do capítulo 64 de Isaías e canta um hino dizendo, desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Como é que é a letra? Desde a antiguidade ainda não se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Todos os outros deuses que existem na imaginação humana são servidos pelos homens. Os homens é que trabalham por eles. Os homens é que fazem as coisas para eles. Mas o Deus que Ana menciona e que Paulo descreve é aquele que é poderoso para fazer. O Deus incomparável não recebe o nosso trabalho como que se precisasse de algo nosso. Muito pelo contrário, Ele é quem trabalha em nós e trabalha por nós. Amém ou não amém? Então a primeira característica desse Deus é que Ele trabalha em nós e trabalha por nós. Quem aqui, desde o momento que converteu, está sendo trabalhado até hoje por Deus? Mudando o modo de falar, mudando o modo de pensar, mudando o modo de se comportar, mudando a visão da vida, se tornando o melhor funcionário, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, se tornando o melhor cidadão, porque esse Deus incomparável é o Deus que trabalha em nós. Ele muda o nosso interior, Ele muda a nossa visão, Ele transforma a gente de dentro para fora, mas também é o Deus que trabalha por nós. Quantos aqui já tiveram portas abertas que de outra forma não se abririam, a não ser com a intervenção de Deus? Quem aqui já teve portas abertas? Porque esse Deus, além de trabalhar em nós, Ele também trabalha por nós. Ele abençoa, além desse Deus trabalhar em nós, Ele trabalha por nós. Ele abençoa a nossa casa, Ele livra a gente do mal, Ele vai guardando a gente, vai tirando os espinhos do caminho, vai fechando as portas que não foi Ele que abriu, vai abrindo as que estão fechadas, porque Ele trabalha em nós, mas também Ele trabalha por nós. A segunda característica desse Deus, ainda nos Efésios 3:20, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer, primeira parte. Segunda, infinitamente mais. Diga comigo, infinitamente mais. Segunda característica desse Deus incomparável. O Deus incomparável é o Deus que não tem limites. Deus é ilimitado. Olha o que diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Em Deus não há um limite. É por isso que em Lucas capítulo 1, versículo 37, quando o anjo aparece a Maria e fala com ela, olha Maria, você vai dar à luz ao Filho de Deus. Ela diz assim, eu não conheço homem algum, quer dizer, eu sou virgem. Como é que eu vou engravidar se eu sou virgem? Aí em Lucas 1,37 o anjo diz para ela, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O Deus incomparável é o Deus que não tem limite.
Não há nada que cerque Deus. A teologia é bem clara quando ela diz que o finito não consegue explicar com perfeição o infinito. Nós somos finitos. Eu nasci dia 11/12/77, fui gerado 9 meses antes e já tem uma data da minha partida dessa terra. Mas Deus é antes de mim e depois de mim e o será eternamente. Como que eu, com mente finita, com corpo finito, com existência finita, vou conseguir mensurar a grandiosidade de Deus que é infinito? É por isso que a Bíblia, os autores da Bíblia, por exemplo, o evangelista João, quando vai falar do amor de Deus, porque quando a gente vai falar do amor de Deus, a gente está falando do próprio Deus, porque a Bíblia diz que amor em Deus não é um atributo, porque Deus não tem amor, Deus é amor, então não é atributo de Deus amor, amor faz parte da composição da existência de Deus. O autor do Evangelho de João vai dizer, porque Deus amou o mundo, e eu acredito que nesse momento ele parou e pensou, como é que eu coloco a dimensão do amor de Deus aqui, para que os leitores entendam. Aí ele falou, Deus amou o mundo, penso eu, um tanto, mas um tanto ficou pouco. Deus amou o mundo 1000, mas 1000 ainda é pouco. Deus amou o mundo 10.000, mas 10.000 é muito pouco. Deus amou o mundo 1 milhão, mas 1 milhão é muito pouco. Ele falou, chega, Deus amou o mundo de tal maneira, porque não existe no grego, que é uma das línguas mais ricas que nós temos no nosso mundo, não existe no grego uma palavra que comporte a imensidão de como Deus amou o mundo. O Deus incomparável é o Deus que não tem limites para abençoar as nossas vidas. Não há em Deus limites. Quando a Maria falou, como é que eu vou ficar grávida sem intervenção de homem algum? O anjo falou, não há impossível para quando Deus quer operar. Agindo Deus, meus irmãos, quem impedirá? Ainda no versículo 20 do capítulo 3 de Efésios, ora, aquele que é poderoso para fazer, segundo, infinitamente mais, terceiro lugar, do que tudo quanto pedimos. O Deus incomparável é o Deus que responde às orações. Quem aqui já teve as suas orações respondidas? Deus, o Deus incomparável, conforme Ana descreve, é descrito por Paulo como Deus que responde à oração. É por isso que Mateus capítulo 7 diz assim no versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus, dará boas coisas aos que pedirem. O Deus incomparável é o Deus que responde oração. Você quer ter certeza de uma coisa? Tenha de duas, você vai morrer e Deus responde oração. Essas duas coisas são certeiras. Você vai morrer, hoje ou amanhã. Tomara que bem amanhã, bem lá na frente, mas todos nós vamos morrer. E uma outra certeza que eu tenho, Deus responde oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate se lhe abrirá. O Deus que nós servimos, que é o Deus que não tem como comparar com nada e nem com ninguém, é o Deus que responde oração. Ele responde oração. Por mais impossível que pareça a resposta, Deus vem com a resposta para a gente. Em quarto lugar, versículo 20, ora aquele que é poderoso para fazer, segundo, infinitamente mais, terceiro, do que tudo quanto pedimos, quarto, ou pensamos. Pedimos ou pensamos. Tem coisas que nós não precisamos nem pedir, basta nós
pensarmos e Deus já nos abençoa. Olha que negócio interessante. O Deus incomparável é o Deus que é onisciente. Nos atributos naturais de Deus existem várias palavras que descrevem, mas 3 são muito interessantes. Deus é onisciente, é onipotente e é onipresente. Na onipresença quer dizer que tudo está diante de Deus. Não é que Deus está em todo lugar, porque senão você poderia, no seu devaneio aí, perguntar muita bobeira. Deus está na caverna onde o urso está hibernando? Deus está na toca onde tem lá um coelho dormindo? Não, mas tudo está nu e patente diante dos olhos de Deus. Por isso ele é onipresente. Não é que ele está em todo lugar, é porque todo lugar está diante dele. Não há nada oculto. O salmista no Salmo 139 vai dizer: onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subo no monte, lá o Senhor está. Se eu desço na profundeza dos mares, lá o Senhor está. Se por certo eu escondo nas trevas e digo, as trevas me encobrirão, o salmista diz, para o Senhor trevas e luz são a mesma coisa. Se eu tomo as asas da alva, do vento, e eu tento voar para longe, lá também o Senhor está. O salmista vai chegar à conclusão que não tem como fugir de Deus. Um outro atributo de Deus é a onisciência, a onipotência. Não há nada impossível para Deus, mas o que está em destaque aqui é a onisciência. Isso quer dizer que o nosso Deus sabe todas as coisas que precisam ser sabidas. Amém ou não amém? Não há para Deus pergunta sem resposta, não há incógnita, não há nada que Ele não saiba. Tudo Deus sabe. Por isso que o autor aqui, Paulo, vai dizer que pedimos ou pensamos. Olha o que o profeta Isaías, no capítulo 46, versículo 9 diz: escute, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho, eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Mas a parte que eu quero grifar nesse versículo é que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que não sucederam. O Deus incomparável é o Deus que fala o fim antes de começar, que sabe o final antes do começo. Irmãos, se eu não me engano, existem 7 homens na Bíblia que Deus citou o nome deles antes deles virem. Ele cita o nome de Ciro 450 anos antes de Ciro nascer. Já tinha uma profecia do lugar onde Ciro nasceria, já tinha uma profecia do nome de Ciro, e já tinha uma profecia que Ciro, embora fosse pagão, iria servir a Deus. Ele chama Ciro de meu filho, e vou dizer, a nação da qual Ciro faz parte, nem era poderosa, nem existia, porque o nosso Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece tudo, não há incógnita, não há pergunta sem resposta para o nosso Deus. Ele é onisciente, Ele sabe tudo. A palavra de Deus diz assim, olha, antes de você orar, Ele já sabe o que você vai pedir e o que você precisa. E talvez você pergunte, então para que eu devo orar? Ele não quer que você ore para saber o que você precisa. Ele quer que você ore para desenvolver relacionamento com Ele. Não para saber o que você precisa, porque Ele já sabe o que você precisa, muito antes de você abrir a boca. Mas Ele quer que você desenvolva uma vida de oração, porque Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. Por isso que Ele diz, pede e dar-vos-ei. Bate e eu vou abrir para você. Busca e eu vou deixar você achar. O Deus incomparável, ainda no versículo 20, diz assim:
Ora, aquele que é poderoso para fazer, primeiro, infinitamente mais, segundo, do que tudo que pedimos, terceiro, ou pensamos, quarto, conforme o seu poder que opera em nós, quinto, o seu poder que opera em nós, o Deus do impossível, o Deus incomparável, melhor dizendo, é o Deus que opera com seu poder em nós. Isso aqui para mim é formidável. Quando você pega as mitologias de fé, você pega, por exemplo, a questão da mitologia grega, os deuses e os semideuses que moram no Olimpo, a ideia desses deuses, da filosofia, da mitologia grega, não é como o nosso Deus. Porque os deuses gregos que moram no Olimpo são deuses, mas além de deuses são tarados, porque eles olham para a terra e veem as mulheres e descem de lá e se relacionam com ela e criam uma terceira raça, uma terceira espécie. Aí na mitologia você vai ter os deuses do Olimpo, você vai ter os terráqueos, os humanos, e você vai ter os semideuses. Olha a ideia. Se você pegar a filosofia, a mitologia nórdica, que já é um tanto quanto diferente da mitologia grega, já não tem o Olimpo, porque na mitologia grega o céu é o Olimpo, um lugar bacana. Na mitologia nórdica dos vikings, o céu chama Valhalla, é aquele do Thor. O Thor, na verdade, não é tão bonito como passa no filme. O Thor exigia sacrifício humano. E quando o sacrifício humano não era feito a cada 9 anos, ele batia com seu martelo sobre as águas e trovejava no céu, porque ele é o deus do trovão. Mas na mitologia nórdica, onde tem o Thor, ele não trabalha em nós, ele exige sacrifício humano das pessoas. Odin exige sacrifício humano, Loki exige sacrifício humano para aplacar a ira dele. Mas o nosso Deus, que é o Deus de verdade, o Deus verdadeiro, incomparável, inconfundível, insubstituível, não trabalha nos arrebentando, muito pelo contrário, ele trabalha em nós. Olha que interessante, conforme o seu poder, conforme o seu dínamos, porque a palavra poder no grego é dínamos, em inglês seria power, quando você liga lá o som, power, né? Poder, força. O poder de Deus que opera em nós nos transforma. Olha que interessante. Os outros, as ideias de deuses que existem por aí, seja ela qual for, não é como a Bíblia. Na Bíblia, o nosso Deus incomparável trabalha em nós. Nós somos fracos, falhos, pecadores, erramos, e o nosso Deus não desiste da gente. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 20:14, quando eles estavam vivendo um momento muito triste, muito difícil, inimigos estavam vindo em número maior e mais poder bélico para acabar com a nação de Israel. Diz a Bíblia que eles oraram a Deus, Josafá colocou-se de joelho, começou a clamar a Deus, e a palavra diz no versículo 14 do capítulo 20, 2 Crônicas, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todos Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha que maravilha, o Deus incomparável que opera em nós o seu poder. No Antigo Testamento, quando a pessoa estava passando por aquela situação, que ele estava já caído por chão, que as forças já haviam se esvaído, diz a Bíblia que o Espírito de Deus, que é Deus, vinha, sabe, com um poder tão grande, e entrava em determinadas pessoas, e trazia uma palavra, essa palavra trazia um alento, essa palavra trazia força ao coração daqueles homens, que mesmo naquele momento que estavam prostrados, era um poder tão grande que operava neles, que eles se levantavam, que eles lutavam.
Olha que interessante. Quando a Bíblia vai falar no Antigo Testamento, por exemplo, de Sansão, esquece os erros de Sansão, mas toda vez que os inimigos vinham contra Sansão, diz a Bíblia que o Espírito de Deus entrava em Sansão, e aquelas cordas que o prendiam se tornavam como fios de corda queimados. Havia uma força, porque o poder desse Deus incomparável, ele opera em nós. Da mesma forma hoje, embora que hoje é um tanto quanto maior, porque a partir do Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele não veio, entrou no homem e depois foi embora, como no Antigo Testamento, mas ele veio, entrou e mora no coração do homem. Isso é maravilhoso. Esse Deus incomparável, o seu poder, o seu dínamos, e a palavra dínamos, lá do grego poder, ela tem o significado de dinamite. A origem de dinamite é de dínamos, é de poder. Pode estar fraco, pode estar caído, pode estar até errado, mas se você abrir seu coração, se você se humilhar diante de Deus, Deus te levanta com o poder dele que opera em nós, e a gente fica assim, bobaiado de ver como é que Deus trabalha, como é que Deus fortalece a gente. Essa família aí que está enlutada, a família desses dois pastores, principalmente a do que foi assassinado, porque a do que morreu, é o Senhor que chamou. É o Senhor que chamou, e não adianta a gente bater boca com Deus, porque no dia de levar, Ele leva. O que deixa revoltado é o que foi assassinado. Mas sabe o que sustenta essa mulher? O que vai sustentar esses meninos? Não é o abraço que os camaradas vão dar no dia do velório, porque aquele abraço é dado no velório e cada um vai para a sua casa. Aquele abraço é dado no velório e depois tchau, nunca mais se vê. Sabe o que vai fortalecer essa mulher? Sabe o que vai fortalecer esses homens? Esses filhos? É o Deus incomparável operando o seu poder na vida deles. Por isso que eu acho bacana, e veio o Espírito do Senhor sobre fulano, e veio o Espírito do Senhor sobre Beltrano, e ele encheu de força novamente. Sabe o que te faz levantar depois de uma tempestade? Não é a sua força, não é porque você está cheio de vitamina, não é porque você está nutrido, é o poder de Deus operando na sua vida. Amém ou não amém? Poder de Deus, o poder de Deus. A palavra de Deus diz que nós não sabemos nem orar como convém, faça ideia lutar. Se a gente não sabe colocar a conexão nas palavras para falar com Deus, faça ideia se levantar. Por isso que eu acho bacana esse negócio do poder dele operar em nós. É o poder dele. No final da história, alguém vai dizer para você, como é que você consegue ser tão forte? E você vai dizer, é Deus na minha vida. Porque operando Deus, quem impedirá? O Deus incomparável opera em nós com o seu poder. Versículo 21. A Ele seja a glória na igreja. O Deus incomparável é o único que merece e pode ser adorado. Você, olha para mim, você é proibido, você é proibido de adorar outro Deus. Quem está entendendo? Você não pode adorar outro Deus. Você não pode amar outro Deus. Deus aceita qualquer outra coisa, menos essa traição. Se você se curva diante de outro Deus, você está traindo o Senhor. Você pode até assistir lá o filme de Thor, mas não ame Thor, porque Thor é uma divindade pagã nórdica. Você pode até assistir lá Percy Jackson e o Ladrão de Raios, Mar de Monstros, mas não adore Percy Jackson. Você pode até achar bonito certas coisas, ler e se instruir, mas adorar somente a Deus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 4, que Jesus estava fazendo um jejum, e depois que ele jejuou, teve fome, apareceu Satanás para tentar Jesus. A terceira tentação, no versículo 8, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares.
O diabo diz para Jesus: tudo isso que você está vendo, as glórias, os reinos, os poderes, os povos, as coroas, você não vai precisar morrer na cruz, você não vai precisar sofrer, não vai precisar nada. Se você me adorar, eu te dou tudo isso, porque tudo isso que você está vendo me foi confiado. Jesus olhou para o diabo, acrescento aqui sem alterar o texto, deve ter sorrido, porque é ridículo. E as coisas ridículas merecem até dar uma risada. E olhou para o diabo, deu um sorriso. E no versículo 10 está escrito: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Eu não posso cultuar a nada, nem a ninguém, que não seja o meu Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus incomparável. Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus? Só a Ele eu devo adorar, só a Ele eu devo engrandecer, só Ele, somente a Ele. Inclusive a palavra adorar, adoro, ela é melhor que não seja usada para mais nada. Nossa, está chegando a Páscoa, eu adoro bombom, eu adoro chocolate amargo. Então quando você vê um chocolate amargo, você fala assim: chocolate amargo. É assim que você faz? Eu adoro açaí. Não, você gosta de açaí, você gosta de chocolate amargo, você gosta de picanha, você gosta de televisão, assistir você gosta do seu time, porque adorar, você só adora a Deus. Não permita usar essa palavra para nada. Nossa, eu adoro esse ventilador ligado. Não, eu gosto desse ventilador ligado, porque adorar, eu só adoro a Deus. Eu não adoro nada mais. Não há outro. Jesus olha para o diabo e diz: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. A mais ninguém, somente a Ele. O Deus incomparável é o único Deus que é digno de ser adorado. Ninguém mais na terra não merece ser adorado. Pedro foi bacana, Paulo foi ótimo, Maria foi um exemplo, mas adorar só Deus, somente a Deus. Se Jorge existiu, deve ter sido um grande guerreiro da cultura romana. Se Sebastião existiu, deve ter sido um grande homem, mas adorar somente a Deus. A ninguém adorareis, e somente a Ele prestarei culto. Não se dobre diante de nada. A palavra de Deus diz lá no Decálogo, nos 10 mandamentos que nós estudamos na escola bíblica dominical, na classe de adulto: não farás para ti imagem de escultura do que há em cima nos céus ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não terás outros deuses diante de mim. A palavra de Deus diz, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4: ouvi, pois, agora, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Queridos, não dobre o seu joelho, não peça nada que não seja Deus. Só existe um Deus, um único Deus, e Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. Em último lugar, versículo 21, porque todas as gerações, para todos sempre, por todas as gerações, para todos sempre, o Deus incomparável é imutável e eterno. Ele é o mesmo por todas as gerações e para todos sempre. Ele é o mesmo por todas as gerações e para todos sempre. Ele é o mesmo que você lê aqui, olha, a história de Abraão e o relacionamento dele com Deus. Pois é, esse Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele não muda, Ele é o mesmo. Quando você lê a história de Deus com Jacó, com Noé,
Quando você vê a história de Deus com Moisés, com Abraão, com Davi, com Samuel, quando você lê a história de Jesus com Pedro, com Paulo, com João, com quem quer que seja, esse Deus é o mesmo. Ele não teve como nós que mudamos. Você pega a cabeça de um menino de 0 a 15 anos é uma, de 15 a 18 é outra, de 18 a 25 é outra, de 25 a 35 é outra, de 35 a 45 é outra, de 45 a 50 é outra. Não, Deus não muda. Nós mudamos toda hora, toda hora. Ama um negócio hoje, odeia amanhã, está bem de manhã, está mal à tarde, está mal à tarde, está bem de manhã. Nós somos assim, mas o nosso Deus não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A imutabilidade em Deus nos dá segurança, porque Ele não muda. Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu vou ler mais uma vez. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir, em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, para sempre. Isso me dá confiança, porque o Deus que me recebeu em 96 é o mesmo Deus de 2015. O Deus que te aceitou e te perdoou quando você veio do mundo cheio de pecado, todo arrebentado, é o mesmo Deus que está aqui hoje te ouvindo e recebendo sua adoração e sua oração. Ele não muda. Amém ou não amém? E o mesmo tanto que Ele amou Isaac, Ele te ama também, porque Isaac não é melhor do que eu. Muito pelo contrário, os filhos da graça são superiores aos filhos da lei. É só você ler para você ver. A Bíblia diz que o último profeta foi até João, a lei e os profetas foram até João, mas o menor da graça é maior do que qualquer um da lei. Ele te ama. Ele é incomparável, não precisa de você procurar outro, não precisa de você procurar, você não vai encontrar nada nesse mundo. Você pode procurar, você pode caçar o que você, pode enfiar debaixo das pedras, você não vai achar. Para concluir, um dia Jesus deu uma palavra em João capítulo 6, uma palavra até normal, para quem está lendo é normal, talvez quem ouviu de acordo com o contexto histórico e cultural deles lá, mas eu leio normal, eu sou o pão da vida, quem vive o pão, comer de mim não vai para o céu, essa é a palavra. Aí eles acharam que essa palavra foi dura demais. Como foi duro esse discurso, quem pode escutar? E diz a Bíblia que depois que eles falaram, que eles ouviram esse sermão de Jesus, um bocado de gente resolveu ir embora, ninguém queria seguir mais. E os discípulos então chegaram, lá na altura do capítulo 6, versículo 60 de João, e fala para ele assim: Senhor, o pessoal está indo embora. Aí Jesus olha para eles e fala assim: e vós? Vocês também não estão querendo ir embora não? Porque a palavra é essa aí. Se vocês gostarem, é essa. Se vocês não gostarem, é essa. Vocês podem ir também. Aí Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos visto e crido que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa, pode procurar, você não vai encontrar, porque o nosso Deus é incomparável. Não tem nada nesse mundo que se compare ao nosso Deus. Não há sensação, não há prazer, não há fama, não há poder que se compare ao nosso Deus. E Paulo vai dizer: aquilo que os olhos não viram, nem ouviram os ouvidos, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele confiam. Confie em Deus, que Ele tem coisas preparadas para você que você nem imagina. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé?
Aleluia. Ele é incomparável. Ele é incomparável. Ele é incomparável. Não há Deus como o Senhor. Fora do Senhor não há salvação. Não há Deus. Não há rocha além do Senhor. Talvez você, as lutas da vida, as situações variadas, te deixam abatido. Mas esse Deus opera em você. Deixa que o Espírito dele entre, sabe? Ele já está, na verdade, já está em você. Deixa que ele ache lugar no seu coração. Ah, mas eu pequei, eu caí. O nosso Deus incomparável é perdoador. Ele é Assaz Benaz. Ele não te trata como você merece, nem segundo o seu pecado. Ele é Deus bom, compassivo, tardio em irar, longânimo. Ele é Deus bom. Ele é incomparável. Nada se compara ao nosso Deus. Vamos adorar esse Deus antes da gente orar? Vamos adorar esse Deus. Abra sua boca para adorar esse Deus. Erga suas mãos para adorar esse Deus. Grande Erga suas mãos. é o Senhor e muito digno de louvor. Ele é grande. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Oh, aleluia! E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Erga suas mãos. Ora esse Deus incomparável. Ora esse Deus insubstituível. Ore a Ele. Apresente a Ele os seus problemas, a sua dificuldade, as suas dores. Esse Deus é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Erga suas mãos aos céus. Onde você está ainda? Senhor, nós queremos te exaltar nessa noite com as nossas vidas. Pedir ao Senhor que possa derramar sobre nós o sangue de Jesus, aquele sangue purificador, e que as nossas vidas possam alegrar o coração do Senhor, que apesar de nós, apesar de não merecermos, que o Senhor venha agir com misericórdia sobre nós. Toma esse homem nas tuas mãos,
Toma esta mulher nas tuas mãos, cada um com os seus anseios, com as suas dificuldades, com os seus problemas. Eu não sei o que esse homem precisa, o que essa mulher precisa, mas eu sei quem pode resolver e responder e abençoar a vida dele e dela, é o Senhor. Então derrama da tua bênção, derrama da tua graça, faz fechar a boca do inimigo sobre nossas vidas, porque o Senhor é o Deus incomparável, não há nada nem ninguém que se compare ao Senhor, e nós queremos dizer nessa noite, Deus, que te servimos, não porque somos obrigados, mas porque há em nós um esclarecimento do teu Espírito Santo, que abriu nossos olhos, que abriu a nossa mente para te buscar e para te servir. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, estamos aqui te pedindo algo, pedindo, Senhor, que nos abençoe, mas queremos deixar bem claro, meu Deus, que se não quiser abençoar, continuaremos te servindo, porque não te servimos pelo que o Senhor nos dá, não te servimos pelo que o Senhor nos dá, te servimos pelo que o Senhor é, e o Senhor é o nosso Deus, incomparável, independente de qualquer coisa, te elegemos como nosso Deus. E como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que não haja gado no curral, ainda, meu Deus, que as ovelhas sejam levadas do aprisco, ainda, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Muito obrigado, Senhor, não porque o Senhor me dá coisas, não porque o Senhor responde minha oração, muito obrigado por ter me recebido como teu filho, muito obrigado por ter perdoado os meus pecados, muito obrigado por me suportar e ainda me fazer ficar de pé. Muito obrigado. Aqueles que são agradecidos a Deus, dê uma bela salva de palmas a Ele. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Erga sua mão ao céu e diga comigo: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Diga comigo: daqui para frente, muito mais ainda me ajudará. Que a graça de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo